Fala, fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente porque a gente vai se embasar aí num relatório bem famoso do mercado cripto para colocar aqui luz sobre teses do mercado cripto. E como você está acostumado, a gente quase nunca está só entre nós aqui do Research. A gente trouxe um convidado muito especial, mas antes de apresentar aqui, queria dar boas-vindas do lado esquerdo aqui, o nosso Luca Benedetti, comentarista de futebol e talvez ainda flamenguista, né? Não, flamenguista sim. É aquela coisa, né? Na vitória e na derrota é Flamengo, mas tá triste o negócio, tá feio. Tá e feio. O pior do último jogo é que o Flamengo jogou bem, mas perdeu. Mas isso aí, pô, isso aí não vale. Jogar bem e perder não é jogar bem, né? E direto aí não agora do Rio de Janeiro, mas correspondente aí de BH, de Belo Horizonte, o Rony Schuster. E aí, Rony, tudo certo com você? Tudo certo, pessoal. Boa tarde. Eu vim aqui pegar um cafezinho, um pão de queijo, terra boa. Mas daqui a pouco volto pro Rio aí também. Maravilha. Bom, hoje a gente está aqui com o Eric Marinelli, da Genial. Hoje a gente vai bater um papo sobre o relatório da A16Z, assim, não vou nem perder tanto tempo aqui introduzindo, a gente vai falar bastante sobre a A16Z, as teses e tudo mais, mas queria dar boas-vindas a você, Eric, obrigado por ter aceito o convite. Você já veio aqui algumas vezes, a gente já fez essa troca, essa conversa algumas vezes, mas queria que você se apresentasse para o pessoal como que você chegou nesse mercado cripto agora e também o que você faz hoje dentro dele. Então, beleza, vamos lá. Essa aqui, boa tarde, boa noite ou bom dia, enfim, é gravado, não sei a hora que sai. A gente instituiu que o bom dia serve para tudo, porque o dia é completo, né? Então, como se fosse o have a nice day em inglês. É verdade. Bom dia serve. Para essas coisas o inglês é muito mais prático, né? Para artigo também, então, enfim. Terceira vez, eu acho que a gente está junto aqui. A gente teve 2 idas já lá no podcast da Genial que a gente tem. E a minha segunda vez, aliás, é a 4ª vez, né? Porque, enfim, tô viajando. Mas é a primeira vez que eu apareci em vídeo aqui, né? A primeira vez foi justamente para fazer um podcast sobre futurologia, né? Que eu achei bastante interessante o convite. Então fica a recomendação para quem quiser ouvir ali. Deve fazer uns 6 meses, estou me arriscando na data aqui desde que a gente gravou. E dessa vez agora a gente vai fazer uma futurologia que é a melhor de todas, né? Que no caso a gente vai dar pitaco nas ideias de outras pessoas. Então você se abstém ali de ter Muito que criar bom. a ideia. Isso é verdade. Só queria puxar agora um outro tópicozinho quanto a jogar bem e perder mesmo assim, né? Tipo, Ixi. eu discordo um pouco, porque tem como você jogar bem e perder, por exemplo, no poker. Então você tem como fazer boas jogadas e mesmo assim perder, que aí tem o fator Verdade. sorte ali. Fui generalista aqui, você tem razão. Tem como. Mas aqui a gente tem um anti-flamenguista aqui em mim que não pode perdoar essa passagem, ainda mais que, pô, o Flamengo ganhou tudo vários anos seguidos, assim, eu preciso externar isso. O meu ouvinte que tá aqui, meu telespectador vai entender isso também. Fizeram uma pesquisa um dia desses aí que o Flamengo é a torcida mais odiada do país. Nossa. Mas é uma das maiores também, né? Então, é a maior do mundo. Então estatisticamente deveria ser a mais odiada também. Lá vem ele. É a maior do mundo. Vamos falar de cripto que é melhor. Eu achei curioso, eu só trouxe esse tópico porque eu estava discutindo essa questão de tomar boas decisões e mesmo assim sair errado. Tipo, eu estava discutindo isso com o Bruno, que é a outra pessoa que trabalha com cripto comigo faz uns 40 minutos. Foi literalmente um pouquinho antes de chegar aqui. A gente estava falando disso e aí eu lembrei, fiz a relação. Pô, eu acho que tem exemplo até de cripto disso. Não, assim. concordo. Então isso é verdade. Dá pra jogar bem e perder. Polkadot aí, pô. É um bom case. Mas, vamos entrar em cripto. Só para tirar da frente a mini apresentação. Eu estou atualmente num banco de investimentos, né, na Genial. Estou na parte de research lá e fui o primeiro funcionário full cripto deles, né? Então estou na parte de research fazendo aqui tentando fazer o que o pessoal aqui faz no MB. Peraí, eu ia fazer uma relação. O que você faz hoje? Como que você... Enfim, a gente tem um podcast lá também. Eu fui uma das pessoas que roubou a frase do André aqui, de quem é você na fila do Pão de Cripto. Não, mas fica tranquilo, eu roubei de outro cara. Isso aí é natural, assim. E eu queria... Boas ideias são caras de produzir, assim. A gente rouba, é muito melhor. Entenda isso. Uma das coisas que eu queria fazer aqui era justamente perguntar de onde você tirou isso, pra saber se eu tava fazendo bem e me desculpar ou não. Se só tô ladrão roubando de ladrão, sabe? Exatamente, de forma alguma. Não existe nada original no que eu falo. Eu só pego boas ideias e reproduzo, assim. Uma outra coisa
coisa que eu crio do zero e essas tenho muito orgulho, eu sempre falo sobre elas, você vai saber uma hora. As ideias não são minhas, elas são pescadas de outro local. Esse do podcast, se não me engano, da B9, que eu acho que eles falavam isso em algum momento do podcast. Quem é você na fila do pão? Tipo, isso. Bom, tá maravilha. Então, tô lá na Genial, um banco de investimentos, falando sobre cripto. Então, tudo que vocês verem saindo sobre cripto da Genial teve mão minha ali, né? Então, é basicamente isso que eu faço. Como que eu cheguei aqui? Acho que eu posso aproveitar essa explicação meio que já falando quem sou eu de uma maneira resumida, né? Tipo, eu me vejo como um cara extremamente pragmático, que gostava muito de videogame, ainda gosta, e acabou dando bastante sorte, aliei um pouquinho de sorte com um pouquinho de boa vontade ali e consegui transformar meu hobby, né, que no caso acabou virando cripto. Quando eu passei a fazer investimentos, né, quando eu comecei a ganhar algum dinheiro e resolvi investir um pouquinho em cripto, alguns anos depois eu consegui transformar isso no meu ganha-pão real, que foi fazendo essa migração da minha carreira antiga, que era da aviação, né? Eu era piloto de helicóptero, passando aí por causa dos games para cripto. Então é uma história um pouco diferente. Cara, engraçado, eu não sei se eu monguei em algum lugar, eu nunca pesquei essa ideia, eu não sabia que você era piloto de helicóptero antes de... Real mesmo? Real? Não sabia. Cara, disso. é que eu procuro, eu às vezes não falo tanto isso, porque eu acho que todo mundo já sabe. Porque eu já Aí falava não... muito, Entendi. mas pelo jeito... Não... Mas, enfim, eu passei 10 anos na aviação. Sério? Exato. Mas como que você foi, tipo, desde muito novo aqui, eu puxando o assunto, já falei de futebol, cripto, esquece cripto, vamos falar agora de helicóptero, me dá uma aula aqui de helicóptero, que eu quero saber agora, né? Cripto, pô, eu acho que eu já sei alguma coisa, helicóptero eu não sei nada, né? Mas você começou, tipo, família? Como é que você decide? Você brinca com o avião e fala assim, eu vou dirigir isso aqui um dia. Também resumindo muito a história, não é algo que eu pensaria sozinho. Meu pai é piloto desde sempre, meu pai continua sendo piloto. E no terceiro ano, a curiosidade aí é que eu sempre falava que eu não queria ser piloto, né? Às vezes vai colocando na cabeça da criança, né? A mãe que tem um pouco de medo, a avó que tem um pouco de medo, fala, não segue seu pai. Eu sempre falava que eu não seria piloto. Até o terceiro ano do ensino médio, quando eu tive que realmente decidir o que eu faria, que aí foi um voo um pouco diferente. Eu sempre voei, né? Eu sempre participei dos voos como passageiro, então não era uma novidade para mim. Só que teve um voo nesse terceiro ano, que o patrão da época dele lá era um cara mais tranquilo, assim que eu fui no voo. Na volta, eu tive a primeira experiência pilotando mesmo. Ele me explicou o básico ali, né? Comandos básicos ali. Frente, trás, sobe, desce, esquerda, direita. Cara, aí quando eu peguei ali, eu falei, cara, isso aqui é da hora, hein? Eu tô na dúvida, mas isso aqui é legal, acho que eu vou seguir por aqui. E foi isso. Aí você começa a ganhar um dinheiro, você fala, tô ganhando um dinheiro, preciso saber o que fazer com esse dinheiro. Fiz o caminhozinho padrão que muita gente fez ali, de Natália Arcuri, Thiago Nigro, de aprender o básico do básico pelo YouTube, igual eu aprendi tudo da minha vida. Só que eu lembrava de cripto por já ter ouvido eu ia falar afinado, né? Mas ninguém sabe o que aconteceu. O famoso Daniel Fraga aí, mito do Bitcoin do Brasil. E falei, cara, não é que o cara estava certo, né? Eu só não tinha investido porque era difícil fazer aquilo na época que eu vi os vídeos dele. E falei, deixa eu dar uma olhada direito nisso aqui. E casou de ser ali na bolha de 17, né, quando pegou os 20 mil. Então eu entrei em cripto na primeira pernada dos 10 aos 20 mil e peguei toda a queda depois também. E acho que a decisão mais acertada que eu fiz depois de vivenciar toda aquela queda foi decidir não fazer nada. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu falei, cara, tava me deixando maluco, era gráfico todo dia. Eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu achei que eu era o mestre do trade, vi que não sou o mestre do trade, não vou vender. Eu simplesmente esqueci o que eu fazia. Por sinal, a corretora que eu usava aqui era justamente a MB, foi minha primeira corretora cripto. E foi isso. Aí fui deixando passar. Aí meu hobby, que eram videogames, né, jogos no geral, continuavam sendo videogames. Veio a febre de NFT, que teve o nicho específico ali de criptogames, né, que tinha um pedacinho de NFT no meio. Comecei, eu acho que eu até não vou me estender muito nessa história, porque eu acho que eu falei ela no primeiro podcast, mas teve um jogo específico que era muito parecido com o jogo que eu jogava na época, que era o Hearthstone. Resolvi jogar esse jogo cripto, que era parecido com o Hearthstone, para ganhar um airdropzinho de Ether que eles iam dar. Falei, deixa eu ganhar um Etherzinho aqui. Acabou que meses depois esse jogo airdropou também para os usuários do período beta deles. Um dinheiro que para mim foi muito relevante na época. Falei, cara, tem coisa aqui, né? Tipo, dá pra tirar coisa daqui, dá pra tirar mais do que eu já tirei. E aí eu saí com esse dinheiro do airdrop, aí eu saí desbravando aí tudo quanto era besteira no mundo cripto. Aprendi muito, perdendo muito.
E cá estamos nós, né? Legal. Aí. Com boas histórias aí, talvez uns trocadinhos no Eu bolso. tenho um amigo que tá fazendo o caminho contrário, pô. Pera aí, bota agora eu fé? fico curioso. Ele sai de cripto e tá pilotando avião agora. É, ele quer pilotar avião agora. Olha aí, viu? Talvez seja um pouco mais inteligente. Não sei. Vamos saber no futuro, né? Quem que, se você vai estar voltando a pilotar avião, porque deu tudo errado aqui, pelo menos você tem uma expertise diferente, ou o amigo do Luca pilotando o seu helicóptero aí no futuro, né? Esse report traz bons motivos para achar que estaremos aqui ainda. Perfeito. Então, Bom gancho pra gente começar aqui. Entra no tema de verdade agora. Agora, entrando no tema de verdade, você que esperou aí, aguardou, por favor, continue aqui, a gente vai entrar no tema agora. A gente tem a A16Z como um dos fundos de VC aí mais respeitados do mercado, não só talvez pelos resultados que eles tiveram no passado, mas por todo o contexto histórico dos fundadores, né? A gente tem o Mark Anderson, se não me engano, acho que esse, o Mark Anderson, que foi um dos criadores do primeiro navegador, né? do Mosaic, se eu não me engano, e ele viveu tudo aquilo da internet, passou por uma fase de empreendedor, passou por uma fase de investidor de produtos da internet, fez muita grana com a A16Z naquele momento e depois ele migra todos os esforços, ou grande parte dos esforços, para um mercado de venture capital específico de cripto, né? Então, um relatório que tem um embasamento muito bom de quem viveu muitas eras no passado e tem a confiança de que isso aqui é realmente uma revolução e, obviamente, tem a paciência e dinheiro para investir nas principais infraestruturas que vão guiar. Eu queria que você desse um overview do que você destaca aí do relatório de mais interessante para a gente começar esse papo aqui, que pode durar várias horas, mas não tem espaço para durar tudo isso. Então, tentar fazer... Eu sou uma pessoa muito prolixa, tá? Então, por favor, me parem se eu estiver dando muita volta, mas... a relevância que eu acho que a A16Z tem, acho que vem justamente do histórico que eles têm, que eles foram um dos poucos a ver o potencial que a internet tinha, né, nos anos 2000. Então, eles foram uns dos vencedores dessa época. E ter um player grande desse, meio que comprando bastante a tese de cripto, se eu não me engano, eles são o maior VC com tese específica de cripto, certo? Sim, acho que sim. Eu não quero arriscar falar isso, mas deve ser. Deve ser. Então, ter um VC desse porte, que já teve sucesso uma vez, usando como tese agora de investimento em cripto a mesma coisa que eles viram lá atrás, traz bastante robustez. Traz robustez para a tese. Porque o cara é grande e não são os únicos, né? Apesar de serem os maiores, não são os únicos. Então, isso alimenta bastante a pessoa que já está no ecossistema. E às vezes está olhando muito o micro ou está se preocupando com, sei lá, variação de preço de curto prazo. Então, é por isso que vale a pena dar uma olhada nesses caras. Nesse report agora, eu acho que é o segundo que eles fazem, né? O primeiro eles lançaram em 22, ano passado. E a ideia é justamente, até pelo timing que eles soltam o report, a gente estava falando aqui um pouco antes, que eles soltam no meio do ano, eu acho que faz um pouco de sentido, porque eles trazem uma visão meio do que está acontecendo agora e do que eles esperam que aconteça para frente, nas predições deles. Então, acho que faz sentido que saia no meio do ano. Cara, o que está acontecendo hoje que eu acho que vale a pena ver no âmbito mais de ideias, você tem relações parecidas com o último, que eu trouxe muitas provas de conceito aqui, trouxe muitos conceitos que estão levantando dinheiro em PowerPoint, e agora, um ano depois, a gente tem esses conceitos saindo do papel, tendo seus primeiros entregáveis, né? E com novos conceitos surgindo que provavelmente devem trazer novos entregáveis ano que vem. Então, cara, do ano passado para esse, a gente pode... Antes de entrar em temática, né? O que eu acho interessante do report como um todo, cara, para a direita e para cima, né? Isso que eu achei bastante legal de grande parte das métricas, mesmo no mercado de baixo. Você estabelecendo, dadas as devidas proporções, né? Tá tudo bom. Tá bom para o mercado bear. Foi minha leitura inicial assim, do report. E aí você consegue entrar em temáticas específicas, tipo roll-ups, que, ano passado... Foi uma baita de uma ideia que, beleza, o santo grau de escalabilidade, o negócio vai resolver tudo, mas é impossível de fazer. Cara, fizeram. ZK, né? ZK Rollups, no caso. Fizeram. E agora já estão abrindo margem para que entendam como essa é a tecnologia possível para que instituições consigam entrar de cabeça, porque fornece tudo o que eles precisam. Então... Acho que vai um pouco mais para esse ponto, né? E aí, já para puxar um outro tema, seria
o que é o conceito hoje, que pode ser um entregável lá na frente, justamente Data Availability, que acho que vai acontecer um pouco com DA o que aconteceu com ZK, provas de conhecimento zero, ano passado. Falei, acho que eu dei muita volta, não sei nem se eu respondi a pergunta, mas... Não, mas acho que é só mais ou a menos primeira pergunta preliminar, né? Pra gente entender como é que tá a sua cabeça. Um overview mesmo. Isso, pra ter um pouco da sua cabeça aqui. Assim, o relatório ele é bem extenso, mais acho que de 40, 60 slides aqui, pelo que eu tô vendo. E tem muita coisa interessante pra gente discutir. Pô, queria passar a palavra para vocês aí. Provavelmente deve ter alguma pergunta, o Rony, o Luca aí. Senão, se eu sumir aqui, eu vou ficar só falando. Cara, não, eu acho que tem um destaque muito interessante do relatório, que é justamente isso que você comentou, né? A gente está vivendo um ciclo de baixa, mas grande parte das métricas que eles coletam ali, a gente tem visto o crescimento dessas métricas. E acho que uma, principalmente, que chama atenção é a quantidade de novos desenvolvedores, né? A gente sempre está tendo um crescimento de novos desenvolvedores, mesmo com esse ciclo de baixa. Então, é aquela coisa que o pessoal acaba comentando, né? A gente não está vivendo um bear cycle, a gente está vivendo um build cycle, né? Como a gente teve lá atrás, talvez em 2017, 2018, né? Quando a gente passou por aquela queda e muitas das coisas que eram conceito lá atrás ficaram concretas no último ciclo de alta. A gente está vivendo esse mesmo ciclo agora e talvez muito mais bem capitalizados do que a gente estava lá atrás, com muito mais gente participando do que a gente tinha lá atrás e com uma convicção muito maior nesse mercado do que a gente tinha lá atrás. Então, a gente tem uma receita de bolo aqui perfeita para que o próximo ciclo ele tenha uma quantidade de projetos bem-sucedidos e novas ideias e novos conceitos sendo introduzidos no mercado muito maior do que a gente teve lá atrás, né? A gente pode imaginar que o próximo ciclo ele vai entregar, em questão de produto, de protocolo, etc., muito mais coisas do que a gente viu no último ciclo. E assim, até, sei lá, mind-blowing você pensar isso, né? Porque o último ciclo, ele foi um ciclo muito intenso quando você pensa em Ethereum, quando você pensa em DeFi, quando você pensa nas próprias NFTs, em tudo que foi construído no último ciclo. Pô, parece que a gente viveu uma década em 2, 3 anos. Se você pensa que, pô, agora a gente está vivendo uma intensidade muito maior de construção do que a gente estava vivendo lá atrás, pô, a gente vai viver um século no próximo ciclo, não tem como. Bem provável. Se você pensar que Luna faz 1 ano, né? Meio bizarro. Mas, desculpa, Rony, só antes de passar para você, eu acho que, reforçando que convicção é uma palavra muito boa. Meu vocabulário também é meio escasso, mas convicção é ótimo e a gente parou... Não parou, a gente saiu do se cripto der certo para mercado de baixo e mercado de alta. Não tem mais o cripto vai morrer. Eu não vejo mais isso. Tipo, não vai deixar de existir. Agora a gente é um outro mercado como outro qualquer. Goste você ou não de cripto, o lado financeiro de cripto é discutido entre a gente aqui numa mesa de podcast e Davos anualmente. Então é um mercado que veio para ficar e ele não vai deixar de existir. Vai ter ciclos como outro qualquer. E a questão de convicção é muito boa, porque ela traz com ela a retenção, né? Que eu acho que o mais interessante do aumento de desenvolvedores é que se repetiu nessa última vez, né? Que você tem o pico de desenvolvedor junto com o bull market, só que na volta, né? Quando o mercado começa a cair, você tem, obviamente, algumas pessoas saindo, só que são higher lows, né? Você tem sempre o mínimo desenvolvedor está sempre acima do mínimo anterior. Então, ele acaba retendo essas pessoas justamente por causa de convicção. Então, a convicção da pessoa no mercado aumenta. Então, ela veio pelo preço, ficou pela ideia. Desculpa, Rony, vai lá. Nada, que isso. Queria ouvir a tua resposta também. Mas, cara, do que eu tirei do reporte, assim, a coisa que eu mais gostei, talvez, eles já tinham comentado isso no reporte ano passado, botaram de novo nesse ano, foi a questão da comparação do take rate, né, dos principais aplicativos e empresas do Web 2 com relação ao Web 3. Né? Enquanto que na Web 2 a gente tem praticamente toda a receita, todo o lucro indo para as plataformas, né, YouTube, Instagram, Facebook e tal, na Web 3 a gente tem aí os DApps praticamente ficando com uma porcentagem muito pequena, né, desse take rate e passando tudo para o usuário, né, que é muito esse ethos da Web 3 e algo que me deixa muito empolgado aí para a evolução desse ecossistema, né? Justamente empoderar todo mundo que está participando e não só quem desenvolveu a aplicação, quem criou, né? Como é que você acha que isso vai evoluir aí? Você acha que quando o mundo Web 2 abrir os olhos para isso, vai ter uma migração em massa? Né? A gente fala muito,
Isso já existe há alguns anos, né? Mas ainda não teve essa escala que a gente está esperando, né? Será que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer e como vai acontecer? O que você acha sobre isso? Cara, é bom que aí a gente entra num... Porra, vira um assunto muito, muito amplo, né? Que você já começa a englobar Creators Economy, como que isso vai funcionar lá pra frente, mas eu consigo trazer alguns pontos que me chamam a atenção nisso. Eu consumo muito conteúdo na internet, obviamente, né? E eu acabei consumindo núcleos diferentes de conteúdos. Então, mesmo em cripto, na época do GameFi, você tinha o pessoal que estava criando conteúdo sobre GameFi na Twitch, e você tinha o pessoal criando conteúdo no YouTube. Por acaso, e eu achei que muita gente fazia isso, eu consumi os dois, mas não. Agora que eu tive a chance de começar a conhecer esse pessoal, eles não se conheciam, nem os próprios criadores se conheciam entre si. Então eu achei bastante curioso, né, que a questão de comunidade ela existe independente de você acreditar ou não nisso. Só que a plataforma em si, hoje em dia, acaba restringindo sua comunidade. Então a própria Twitch, cara, a pessoa que usa a Twitch TV, ela tem um senso de humor diferente, ela tem um senso de humor específico daquilo, ela tem uma forma de se comunicar específica dali, diferente do Insta, diferente do YouTube. Só que eu vi criadores relativamente bem-sucedidos ali, né, excluindo um Casemiro da vida, ou um Alan Zog, enfim, esses caras muito, muito grandes que não precisam mais se preocupar com isso, mas criadores do meio cripto que eram tidos como bem-sucedidos nessa plataforma falando: não vale mais a pena. Eu sentia que eu estava perdendo tempo estando ali, né? Não tinha por que eu continuar. E o cara passou a dedicar os esforços dele para o YouTube. E mesmo assim, o YouTube ainda assim tem um take rate grande. Só que o problema da Twitch como plataforma não é só o take rate. Ele é também, por exemplo, discoverability. Tipo, como achar novas pessoas lá. Eu esqueci. É muito difícil você encontrar pessoas ali. Então, tipo, o cara falava, era uma plataforma que me pagava mal e não me divulgava bem, e divulgava só o pessoal que é grande. Então, eles estão começando a perder espaço para isso. E eles passaram a perder espaço primeiro para plataformas concorrentes meio que de igual para igual, que ofereciam um pouco mais de remuneração para esses criadores. Muitos já estão e estão continuando nessas outras plataformas, só que eu acho que aí o Web3 vem com uma proposta ainda mais agressiva. Só que quando que isso vai acontecer? E eu digo quando, tá? Não se. Eu realmente acho que é quando. Cara, é quando tiver alguém nível... Seria o killer influencer, assim, né? A gente fala do killer app, seria quando o killer influencer passasse para uma dessas plataformas e a pessoa fosse lá consumir esse cara, porque ela vai consumir aquele cara independente da plataforma que ele tiver. E aí acho que um bom exemplo seria o Casimiro. Tipo, acho que mais pessoas compreendem o case Casimiro. E isso dá para puxar o gancho até para games também, né? Porque o game, eu falei que sempre puxo para game, mas é a mesma questão. Tipo, quando que game vai embutir a infra de blockchain nele? E de novo, quando? Não se. Não sei. Quando um killer game aí surgir e mostrar que tudo que o gamer já quer e precisa e reclama, a blockchain resolve, conseguindo criar, lógico, o distanciamento entre o que foi o ciclo de GameFi com o que pretende ser lá para frente. Acho que... Legal. Só um comentário sobre essa parte do Web3 Social, né? Essa parte mais de redes sociais e tudo mais. Eu tava vendo um episódio do Bankless, que é com um cara que ele era engenheiro do Facebook, e ele falou uma coisa que é muito parecida com o que você falou agora, né? Tipo, como é que, por exemplo, o Snapchat cresceu pra caramba nos Estados Unidos lá atrás, ou o próprio Facebook cresceu pra caramba lá atrás. Você trazia as cool kids, que ele chama, pra sua plataforma, né? Então, se você tem aquela série de influencers ali, que é o que a galera quer tá fazendo parte, uma espécie de comunidade mesmo que a galera quer tá adotando e quer tá se comunicando, etc., você consegue captar um público grande. Então, foi assim que o Snapchat cresceu lá atrás. Ele tinha
essa maneira de funcionar e de atrair um público bem específico que gostava do Snapchat. Ele até comenta que o Snapchat ele se propunha a ser muito mais para o público jovem do que para um público mais adulto, porque as pessoas estavam, sei lá, fugindo do Facebook, porque agora, sei lá, meus pais estão no Facebook, meus avós estão no Facebook, eu não quero usar o Facebook. Então, a ideia é você achar esse público específico e você trazer as pessoas específicas para começarem a usar aquilo ali, né? Foi como o Snapchat cresceu e talvez como algum dessas redes sociais cripto pode crescer, né? Então, a gente tem alguns exemplos como o próprio Lens, a gente tem o Farcaster, acho que é esse o nome. Eu já não sei, é com vocês que ficam mexendo aí nesses ativos degenerados aí. Eu vou falar que eu conheço só a Lens, mas eu ia citar, não é uma rede social, mas acaba sendo uma plataforma de divulgação de conteúdo que invariavelmente acho que tem uma relação, que é o Mirror, né? O Mirror seria o Substack do... É o Medium do o Medium é melhor. Mas realmente, a gente precisa... A partir do momento que a gente acha um público para qual a gente apela bastante, esse público migra para o Web3, é uma questão de tempo de você ter cada vez mais pessoas entrando para aquilo ali, né? Você citou o exemplo da Twitch. A Twitch, ela teve muito sucesso porque ela conseguiu captar com força o público gamer, o público que quer estar acompanhando stream de game, e aí varia desde você acompanhar uma pessoa específica até você estar acompanhando, sei lá, campeonato de CSGO, etc. Quando você acha seu nicho, fica muito fácil crescer, né? Então, acho que a gente precisa achar o nosso nicho primeiro. Por enquanto, o Web3 Social está muito restrito a uma pequena parte do mundo das pessoas que já gostam de cripto. Então, não é nem todo mundo de cripto que está usando essas redes sociais hoje. E a gente precisa achar, de fato, esse nicho. Acho que existe uma relação entre você ter um killer app e um killer influencer para assumir aquele app, né? Então, a gente precisa criar, por exemplo, sei lá, um TikTok, e a gente precisa ter, sei lá, o cara que vai ser o influencer massa daquele TikTok Web3, que vai casar muito bem o conteúdo dele com a aplicação que a gente está criando. Então, acho que até o Web3 vingar de fato, a gente precisa ver esse casamento entre aplicação, influencer, comunidade, e aí o negócio começa a crescer bastante. Acho que um bom insight disso tudo, meio que para resumir, é que a gente vê que a gente ainda está precisando, a gente ainda está preso em outro ciclo de infra, né? A infra vira a resposta para tudo. No final das contas, a gente ainda vai passar por mais um desses aí. Então, o que eu acho que afasta um pouco o killer app ainda, né? Bota ele um pouquinho mais distante. Pô, tem uma das coisas aqui no relatório que me chama a atenção de novo, assim, sempre é bom ler o A16Z falando, o que o pessoal está vendo. Algumas coisas eu vejo como oportunidades, outras eu discordo realmente, né? Tem um slide que ele fala sobre a Web3 está avançando a internet para uma direção muito mais de computadores cripto, né? Crypto computers, do que criptocassinos, né? E aí ele bota essas duas tabelas, né? Uma de cassino, que ele fala de especulação financeira, confiança no management, né? Tipo meio que um ponto de falha, uma operação opaca e fragilidade. E do outro lado, os computadores seria a inovação tecnológica, as leis criadas por enforcement de código, né? Ou seja, leis escritas em códigos que você segue e sabe que estão sendo seguidas de fato. O The Code is Law. Isso, a transparência nas operações e a resiliência. Só que ele joga muito a ideia de que, pelo menos para mim, o slide não acaba sendo não descritivo, né? Só uma tela apresentando essa visão de que esse cara está migrando. Quando para mim a gente não tá migrando nessa velocidade que eu acho que ele apresenta aqui. Cara, eu acho que a gente está muito distante aqui do código ser a lei, dado que para o código funcionar e seguir as regras de uma DAO, tem que alguém apertar um botãozinho ali e falar, não, beleza, vamos seguir, como se fosse o delegado dentro de uma votação norte-americana. A mesma coisa, a gente não tem transparências totalmente nessas operações. Várias coisas são descobertas no meio do caminho e muitas pessoas não têm ideia, por exemplo, que a boa parte, talvez, do dinheiro que ela tem dentro de um DeFi depende de uma multisig de 3 pessoas que pode ou não movimentar aquele dinheiro de um lado para o outro, mesmo, óbvio, isso não tendo acontecido dessa maneira, simplesmente tem acontecido por hackers e tudo mais, a gente sabe que essas coisas são frágeis nesse ponto, e eu acho que a gente não tem essa resiliência pontual em cada protocolo. O que eu acho que o ecossistema como um todo, ele é resiliente. Eu acho que isso é verdade. Se um protocolo é atacado hoje, isso vira, obviamente, uma regra ou uma série de
lógicas que precisam ser alcançadas por outros protocolos para que não incorram no mesmo erro. Ou simplesmente o mercado olhando para aquilo e falando assim, opa, temos que nos defender desse tipo de ataque específico aqui e começa a criar algumas ferramentas para isso. Né? E acho que ainda temos essa confiança no management. Né? Assim, a gente pode não assumir isso, pode não estar escancarado, mas se você está usando o Uniswap, o protocolo de DeFi, provavelmente você está confiando mesmo sem saber em 1, 2, 3, 4, 5 caras ali, obviamente sem ter essa estrutura de código totalmente estruturada. E queria mais ouvir a opinião sua, assim, se você acha que não, a gente está caminhando mais para esse lado, se estamos num cassino. Estamos em cassinos ou em computadores cripto? Cara, eu estava até tentando elaborar a linha de raciocínio aqui, é que assim, para mim essa comparação não é necessariamente que a gente está indo de um extremo do espectro para o outro. Perfeito. Mas, cara, é inegável que a maior parte das pessoas que estão em Web3 está pelo lado especulativo. Uhum. Não tenho o menor medo em arriscar falar isso. Mas, sei lá, de 90... Estou inventando números, tá? Mas de 99%... É isso que a gente gosta. 70% das estatísticas são inventadas, né? Isso. Mas, cara, eu acho que essa migração que eles estão falando ficou mais claro outras propostas que a infra, tá? Web3, cripto, blockchain, como infra como um todo, consegue oferecer para setores diversos do mundo, não necessariamente só financeiros. Isso ficou mais claro, o que não significa que ainda a maior parte das pessoas esteja no cassino. Estamos sim num cassino. 99% das pessoas devem estar aqui por causa do cassino. Só que, sei lá, no próximo ano, ou 2, 3, 5 anos que seja, desses 99% a gente passe para um 85%, um 70%, e a gente está caminhando para o computador. Uhum. Só que, cara, o cassino tá ali e vai continuar, tá? Ele só vai diminuir essa participação como um todo. Eu gosto de falar, né, que as pessoas acabam entrando em cripto por 3 razões, né? Que acho que eu até falei no primeiro podcast que a gente gravou, que é especulação, necessidade e entretenimento. São os 3 motivos que levariam alguém a entrar em cripto. O entretenimento, eu acho que é o que vai ditar o próximo ciclo. E por isso que eu sou bastante bullish com games, por exemplo, ou até o Web3 Social. Mas, por enquanto, o que fez a grande parte entrar foi especulação. E não vai mudar tão cedo. O que a gente pode ver agora também próximo, né, que seria o pior dos casos, mas acho que traumático ao ponto de fazer a pessoa nunca mais sair, seria a necessidade. Então, até li uma manchete agora, que, cara, a crise inflacionária que está acontecendo na Argentina agora, cara, é o use case perfeito para cripto. Uhum. Por que não está aumentando? Será que vai aumentar ainda esse ano? Eu acredito que sim. Ou pelo menos, se eu estivesse lá, eu procuraria entender um pouquinho mais sobre, né? Então, acho que dentro desses 3 pontos, o cassino, que seria a especulação, cara, é o extremo que a gente está vivendo hoje, mas a gente deve caminhar para o lado computador da coisa conforme a infra for desenvolvendo. Você falou da Argentina agora, cara, eu lembro muito do que falaram de quando o Vitalik visitou a Argentina, assim, que as pessoas tratavam ele como se ele fosse um superstar, assim, como se ele fosse alguém de Hollywood nas ruas de Buenos Aires, porque o cara é muito conhecido lá por necessidade mesmo. A gente vê como a economia argentina ela é volátil, a moeda argentina ela perde seu valor muito, muito fácil e tem N variedades de dólar lá na Argentina. Tem um dólar Coldplay, tem um dólar não sei o quê. Daqui a pouco vão inventar outro nome de dólar aí. E, pô, se você vive numa situação dessa, cara, não tem por que você não colocar seu dinheiro numa stablecoin ou no próprio Ether, no próprio Bitcoin. Não tem, acho que, um use case melhor do que para você usar essas moedas do que esse, né? Então, a necessidade ela é talvez o caminho mais difícil, mas conscientiza muito as pessoas. E a gente vê, por exemplo, em países em desenvolvimento, esse tipo de uso é muito comum. Tem países na África que usam muito cripto, acho que a Nigéria é um exemplo muito, muito grande disso aí, se eu não me engano. Teve uma época que a moeda nigeriana ela inflacionou bastante e isso levou a uns 30% dos comerciantes da Nigéria a começarem a usar cripto, aceitar cripto no dia a dia, e isso pressionou o próprio Congresso nigeriano a uma hora banir cripto e viram que isso não funcionou e aí falaram, não, a gente não vai banir não, enfim. A necessidade ela é muito clara e a gente está vivendo um cenário de incerteza bancário, né? A gente tem,
os bancos pequenos e médios lá nos Estados Unidos estão vivendo uma situação muito delicada. A gente teve alguns bancos quebrando. Teve mais um essa semana. First Republic Bank, né? E, pô, será que deixar meu dinheiro no banco é uma boa coisa, assim? Será que é o melhor caminho? Talvez eu tenha que ter um hedge ali, alguma coisa que está fora do banco para eu conseguir me proteger, né? Então, acho que a necessidade ela pode ser também uma porta de entrada para o próximo ciclo. Sim, concordo. Quer acrescentar aí, Rony? Cara, não, eu queria, na verdade, trazer um pouquinho de uma antítese aí, se eu puder. Não, Tem pode não. alguns Corta pontos. ele aí, corta Ainda ele aí. não? Não pode, não, brincadeira, não. Aqui a gente só é a igreja do bem pra cripto. Igreja Não pode do trazer. cripto. Não pode fazer, tô brincando. Fala aí pra gente. Não, então, são 2 pontos, na verdade, né? Um desses pontos ele trata no report e outro não, por isso que eu achei interessante também. Primeiro, que a gente está vendo aí muito forte é a questão da regulação nos Estados Unidos, né? Isso ele fala também bastante, a gente está tendo aí... Teve um Gary Gensler agora sendo massacrado aí lá no depoimento que ele deu, né? A gente Senhor tem Burns, o... Senhor Burns. A gente teve agora o Biden também anunciando que vai concorrer à reeleição, né? Algo que, como a gente também está vendo, essa divisão entre os 2 partidos americanos, né? O democrata bem anti-cripto, o republicano bem pró-cripto. Talvez seja algo bem negativo também. Queria que você primeiro comentasse um pouquinho em relação a isso, né? Como você vê isso no futuro, principalmente com as eleições americanas ano que vem. E o segundo ponto, que é o ponto que ele não toca, mas também quero saber a sua opinião, é uma coisa que me afeta bastante, porque eu cubro isso aqui na MB, que é a questão de hacks e exploits, né? Tem muito hack e muito exploit. Toda semana a gente tem um novo hack e sempre um novo hack na casa de milhões de dólares, assim. Às vezes até essas surpresas aí de centenas de milhões de dólares e exploits aí, tanto DeFi quanto NFT, né? Ainda parece muito um velho oeste ainda esse segmento, né? Então, queria saber a tua opinião aí em relação a como vai evoluir essa questão de regulação americana e como é que você vê alguma solução, se você vê, para esse problema dos hacks e exploits aí. Tá, eu provavelmente vou me perder no meio da resposta, eu vou pedir para você refazer a pergunta, mas... Tranquilo. Cara, questão de regulação... Tá, cripto vai se tornar uma pauta política, tá? E acho que essa próxima eleição dos Estados Unidos vai ser a primeira em que isso vai ser explorado como nunca foi antes, né? Por ser a primeira como nunca foi antes, mas acho que vai ser bastante explorado. E eu acho que pode ser até um pouco curioso de como que vão fazer isso, né? Se vão pegar muito na pauta do liberdade, né? Que eles gostam muito da questão da primeira emenda, tal, de liberdade de expressão, cripto seria isso, ou tipo... eu não sei quais vão ser as narrativas e qual lado vai tomar o quê, mas cripto vai virar... Eu acredito que vai virar voto, tá? Acho que pessoas muito pautadas em liberdade vão abdicar um pouco do lado político delas se o outro lado tiver mais complacente com o lado cripto da coisa. Vão ser passos pequenos, mas eu acho que isso vai acontecer. Aí eu já não lembro onde que eu vi isso, tá? Porque eu estou só confirmando uma tese. Eu não lembro se foi nesse report. Pode até ter sido aí. Mas a questão de eleição, eu acho que vai ser isso. Cara, se eles vierem batendo contra, tipo, realmente a regulação for contra a cripto nos Estados Unidos, eles só vão estar meio que atirando no próprio pé, eu acredito. É uma indústria trilionária e, de novo, não é mais se vai dar certo, né? Já deu. Ponto final. Eles estão aptos a perder esse número de desenvolvedores e startupeiros, né, empreendedores, para o Oriente, porque é meio que quem está batendo de frente contra eles agora, né? Você tem a Europa ali no meio, mas eu acho que não seria algo... Acho que vai ser realmente meio que um meio termo, né? Mas uma China da vida, um Hong Kong que já está se mostrando, pô, venham para cá, né? Ó, você tá puto aí nos Estados Unidos, pô, vem para cá, banco tá aceitando, tenho leis a favor. Cripto vai sofrer no começo, beleza, Proof of Stake é banido nos Estados Unidos, é valor imobiliário, não sei o quê. Cara, vai dar aquela sofridinha, mas não vai ser mais difícil deles se realocarem em outro canto do que foi quando baniram mineração na China e, pô, um mês depois já estava tudo nas máximas de novo. Então, acho que minha visão política, Estados Unidos, né, é mais ou menos essa. Vai ter aí lombadas no meio do caminho, mas, enfim, paciência, eles estão perdendo com isso. O Brasil, curiosamente, cara, está se posicionando muito, por enquanto, né, se não der nenhum tropeço aí no meio do caminho, está se posicionando muito bem para receber esse pessoal também, independente de como sair o Real Digital, né, que está para rodar já no ano que vem.
porra, é capaz a gente ter meio que uma febre de startup aqui, cripto, ano que vem, quem sabe, né? Vamos ver se tudo rodar legal. Então acho que lado político é isso. Qual que era a outra pergunta? Hacks. Que muito A hack. outra questão de hacks. Que a gente tá num velho oeste, né? Cara, a gente tá num velho oeste. Tipo, eu acho que é padrão. Não tem muito como você. Não tem como você não sofrer com isso justamente por estar num velho oeste, mas que outra maneira melhor de aprender que não sofrendo no próprio bolso, né? Dadas devidas proporções, pô, eu perdi uma graninha na FTX ali, perdi uma na Celsius. Pergunta se eu vou perder de novo. Não vou. Tamo junto nessa aí. Mas acho que é isso, assim, tipo, você tá num velho oeste e a segurança que conforme mais pessoas e mais dinheiro for entrando, a segurança deve acompanhar esse crescimento. E, tipo, e não é porque os outros mercados são mais bem estabelecidos que eles também não sofrem com isso, né? Eu acho que é um pouco do... Eu esqueci o nome desse efeito, mas... enfim, quando você compra um carro e aí você começa a ver esse carro na rua bastante e, tipo, como a gente... Eu nem sabia que tinha um nome, mas todo mundo já viu isso. Eu acredito que tem um nome esse efeito, eu esqueci aqui, mas... E ainda mais por nós estarmos no meio cripto, né? Ou todo mundo fala, pô, voar de helicóptero é perigoso, né? Toda semana cai um. Tipo, não é bem assim, mas toda vez que acontece um acidente é sempre muito noticiado, né? Então acho que por a gente estar nesse meio também, a gente está vendo isso com um pouquinho mais de viés quando comparado a uma pessoa que fosse ver isso como um setor nascente. Tipo, cara, um setor que está nascendo. Normal acontecer essas paradas. É tempo, acho que o tempo resolve. Acho que é meu take disso. Você quer comentar? Pode comentar, depois eu comento. Eu tenho 2 comentários. Você vai comentar sobre regulação? Porque eu sei que você fala bastante sobre regulação. Eu vou comentar sobre regulação. Então eu vou falar primeiro, porque senão vai tomar um episódio todinho. todinho. Sobre os hacks também. Ah, beleza. Então vai comentar os dois. Eu só queria acrescentar meio rápido, tá? Tá. Vamos organizar aqui, porque tem duas... Você que tá ouvindo, você também que tá aqui. Tem algumas coisas que são palavras aqui que eu vou proibir uma hora no podcast. Account Abstraction. Falou nisso, esquece. Vão começar a cuspir um monte de tecnicidades aqui. O pessoal vai dormir do outro lado. Ou você vai ficar calado por muito tempo. E regulação, que aí junta também falar de Gary Gensler. Falou 3 vezes, o Luca aparece na sua casa aí. Tranquilamente vai falar sobre ele. Mas dito isso, só pegar seu comentário aqui. Imaginando o Luca com alguém assistia Hey Arnold, assim, o altar do Gary, né? Passando bem. Boa. Ele, essa questão dos hacks, para mim é um pouco essa visão muito de um ambiente hostil que ajuda a criar ali uma casca gigantesca, né? E o pior de tudo é que essa coisa é pública, assim. Quantas empresas devem sofrer algum golpe e ter que pagar ali algumas quantias, porque, putz, sofremos um golpe aqui, tem que ressarcir o cara, cliente e tal, e você não fica sabendo disso, né? Então, é um golpe que acontece sempre, recorrentemente, o cara tenta se prevenir, mas os caras sempre estão inovando um jeito de melhorar esse golpe, e em cripto não. Em cripto, às vezes, o cara, às vezes, nem sabe que sofreu o golpe e é alertado para um cara de fora, porque ele está acompanhando lá o blockchain. Tem vezes que o cara descobre que há 6 meses atrás sofreu um golpe e aí a empresa comunica, não, realmente sofreu, mas está tudo tranquilo, a gente já ressarciu a grana das pessoas e tudo mais e acabou por aí. Então, acho que essa transparência, ela acaba jogando contra nesse sentido, que é um pouco até o que você falou do helicóptero. Se cair um helicóptero hoje, vai ser noticiado. Não temos dúvida disso, exatamente. Vai lá, Luca, vou te dar 5 minutos para falar. Não, pode falar, fica à vontade. Comentário primeiro sobre a regulação, né, a questão da eleição. Você falou que eleição, talvez pela primeira vez a gente vai ter cripto como uma pauta interessante numa eleição. Concordo, acho que não vai ser algo que vai ser discutido nos debates ou coisa do tipo, mas com certeza vai virar alguns votos de investidores de cripto, principalmente do lado republicano aí. As pessoas que são mais pró-cripto vão votar republicano, as que são mais anti-cripto, talvez se isso for uma coisa muito alta lá na lista de prioridades deles, eles vão votar democrata. E isso é curioso, né? A gente vê os Estados Unidos com essa postura hostil, anticripto, e isso se alinha bem com aquela visão de um império em decadência, né? A gente tem o imperador Gaga lá, o Joe Biden, que tá... assim... Quando falaram que ele vai correr a reeleição, eu falei, se ele tiver bem até lá, né, mano? Porque, pô, tá foda. Exatamente. Pensei a mesma coisa também. Se ele estiver vivo, né? Assim, fica muito claro que ele não tá numa saúde mental muito boa para continuar sendo o presidente dos Estados Unidos. E isso, pô,
impossível não fazer uma comparação com, sei lá, os últimos anos do Império Romano, em que você tinha aqueles imperadores malucos que tacavam fogo na cidade, nomeavam o cavalo como senador e etc, sabe? Parece muito esses passos que levam à decadência de um império, e acho que talvez essa hostilidade com cripto, essa possível blindagem da regulação americana em relação ao cripto e tirar cripto do país, etc, pode ser um passo para essa ruína do império, né? A gente acho que é algo que pelo menos soa muito, muito bem formulado na minha cabeça, né? Que a gente tem essa história da dominância do dólar caindo, a gente tem essa história de talvez um mundo mais multipolar, com a China virando um player muito mais relevante no cenário internacional, a gente tem, sei lá, países que estão muito mais estreitando muito mais seus laços comerciais com a China do que com os Estados Unidos. Então parece um cenário perfeito para que você tenha tudo isso acontecendo e talvez até a cripto se propondo aí como um meio neutro para você fazer comércio internacional. Enfim, queria só colocar esse comentário aí para comentar um pouco sobre a eleição. E a questão dos hacks, a gente faz essa comparação com o Velho Oeste. E acho que é uma comparação muito justa, mas muita gente leva isso pro lado negativo, né? E esquecem da questão positiva da marcha pro Oeste, né? A marcha pro Oeste foi uma questão de liberdade, né? Se você volta lá atrás na história dos Estados Unidos, as pessoas migraram pro Oeste em busca de prosperidade, obviamente, o ouro, etc., e liberdade também, né? Você tinha, por exemplo, toda a questão da escravidão no sul dos Estados Unidos, e no norte não, né? Os estados do norte eles meio que aboliram a escravidão ali, os do sul ficaram ainda com a escravidão por algum tempo, e isso até provocou a guerra civil um pouco mais lá pra frente. Mas nos estados do oeste, em que você estava expandindo essa fronteira dos Estados Unidos, não existia escravidão. A escravidão não foi exportada para esses estados do oeste, a não ser que o governo do estado lá falasse, não, pô, a gente vai começar a fazer escravidão aqui. O default era que a escravidão não valesse para esses estados do oeste, e isso motivou, né, essa migração para o oeste, essa busca por liberdade, essa marcha por liberdade para o oeste. Então, acho que a gente tem esses conceitos em cripto também, né? Essa nossa marcha para o oeste, ela é em busca de liberdade, ela é em busca de prosperidade, as pessoas entram em cripto porque elas querem ganhar dinheiro e porque elas querem liberdade financeira. Então, a gente tem essas duas características e, obviamente, a gente também tem os perigos do oeste, que são esses hacks, esses roubos, essas coisas que acontecem, mas quem está aqui, eu acho que aceita pagar esse preço pelo benefício da liberdade e pelo benefício da prosperidade. Então, acho que quem está nesse início são pessoas que estão muito convictas ou tem uma necessidade muito grande de liberdade, mas é aquela coisa, a gente está criando os primeiros settlements, né, as primeiras colônias ali nessa fronteira, para que depois a gente possa, de fato, popular essas áreas e elas fiquem mais seguras e etc. Então, ciclo de construção. Acho que esse comentário é mais para tirar essa visão negativa da marcha ao oeste. E assim, acho que tá uma marcha pro oeste bem Nutella, né? Ninguém tá morrendo, talvez você perca algum dinheiro ali, talvez você invista no scanzinho, um scanzinho honesto, né? Aquele que você todo mundo sabe que é scan e você tá entrando sabendo que você pode tomar um rug pull, mas é uma marcha para o oeste aí muito mais tranquila, que você não vai levar a sua família junto, mas também talvez você consiga voltar de lá porque você não vai correr o risco de vida, assim, mas boa analogia. Tem um pessoal aí que passou uns sustos, né? Não sei se é que... Eu vou deixar pro final, porque não é nada relevante, só que eu dei muita risada com a história da Nazaré. Verdade, isso é perigoso. Teve uma galera que foi suicidada pela CIA também, né? Pô, não vamos entrar nessa coisa que pode ser perigoso. Rony, tem alguma coisa daí de BH que você pode acrescentar aqui? Ou perguntar, ou a gente pode seguir? Não, só um comentário legal disso também que o Luca falou, né? Realmente, eu também vejo por esse lado, né? Eu não acho que isso é tão problemático e o que é legal é justamente por cripto ter essa questão de ambiente de código aberto, né? E você efetivamente estar exposto a ataques de qualquer pessoa do mundo, né? Exemplo, Coreia do Norte, Rússia, China e tal. Isso no primeiro momento é ruim, né? Porque isso, como a gente vem falando agora, aumenta muito a quantidade de hacks, né? E expõe muitos usuários, mas eu acho que isso no longo prazo cria anticorpos muito fortes, né? Por exemplo, a gente foi desenvolver uns contratos inteligentes aqui, eu já vi diversos guias de como evitar cada tipo de ataque que já foi feito aí em contratos inteligentes aí na rede da Ethereum, né? No caso específico, mas com certeza todas as outras redes também têm uma coisa parecida, né? Então eu acho que, sim, agora a gente está num momento em que a gente tem muito hacking, ainda é um velho oeste muito
negativo nesse ponto, mas vai ter um ponto que a gente vai ter tanta proteção, né? A gente vai ter criado tanto anticorpo aí, de tanto hack que a gente está tendo, que pô, vai ser muito mais seguro você investir em cripto, né? Então, eu consigo ver muito claramente isso aí daqui a alguns anos, né? Obviamente não agora. Inclusive, eu acho que agora a gente vai até ter um movimento de aumento ainda de hacks por alguns anos, mas depois que isso se consolidar muito bem, você vai ter um sistema de blindagem tão forte assim no mercado que vai ser muito difícil os hackers criarem aí novas técnicas para atacar. É óbvio que também os hackers são muito inteligentes, então eles acabam criando novos mecanismos, mas acho que alguma hora essa derivada aí vai virar zero, vai começar a diminuir, e isso vai ser muito positivo, né? Porque você vai ter criado os anticorpos aí contra todos esses tipos de ataque. Então estou muito empolgado também para essa época aí. Talvez demore um pouco, mas com certeza a gente vai estar lá para ver. Só para fechar esse assunto, acho que é um pouco comparável à indústria de antivírus hoje, né? Tipo, cara, antivírus está sempre se renovando porque está sempre um vírus novo surgindo. E o fato da gente estar comparando uma indústria um setor, enfim, semântico, de 5 anos, cripto de 17 para cá, né? Bitcoin não era uma indústria. Cara, com outros mercados do mundo inteiro e falar, não, pô, mas tem muito ataque e tal, muito hack. Cara, é tempo. Então, vai chegar o ponto que a gente ainda vai continuar tendo ataques, porque pô, vai ter um incentivo financeiro para que isso aconteça, só que ao mesmo tempo em que a segurança vai estar ali tentando escalar conforme os ataques vão escalando. Eu acho que é um bom comparativo aí com o antivírus hoje. Legal. Cara, a gente está caminhando aqui pro final. Não sei se meus co-hosts têm alguma coisa para comentar antes de terminar. Não posso deixar o Luca falando de regulação nem de account abstraction, o Rony só de account abstraction mesmo, que a gente proíbe aqui. Mas se não tiver nada para falar, eu queria passar a palavra para o convidado aqui para falar a mineração da semana, e não pode ser o relatório, tá? Mas você quer falar alguma coisa, Rony? Quer perguntar alguma coisa? Eu só queria dar, na verdade, um jabazinho de uma coisa que a gente vai começar a fazer agora, para quem já é da comunidade do MB. Para quem não for também, entre na comunidade do MB lá do Discord, né? Vamos deixar o link aí como a gente sempre entra. A gente faz já as calls scripts toda terça, pode tirar dúvida a qualquer hora. Mas a gente vai começar nessa sexta agora a fazer um encontro de grupo de estudos técnicos. Então, o que geralmente todo mundo odeia, mas que eu amo. Os poucos que gostam aí da parte técnica aí de cripto, que nem eu, estão convidados aí para participar nessa sexta-feira, excepcionalmente 1h da tarde lá no nosso grupo do Discord. Mas a partir de então 11 horas, né? Provavelmente, como esse episódio vai demorar um pouquinho para sair, vai ser toda sexta-feira 11 horas aí da manhã no nosso Discord lá para discutir aí. Aí lá eu vou me soltar, meu irmão. Vou falar tudo que eu quiser de protocolo base, de ZK, aí vocês. Aí lá vocês você pode falar aí de account abstraction. Vai linkar account lá abstraction, posso falar de account abstraction. no atalho, né? Já vai deixar aqui, account abstraction. Account abstraction para falar. Exatamente. Bem legal. Esse Mas negócio de falar o que todo mundo odeia, me lembra uma vez que eu, no antigo trampo, ia para um call de analista, né, tipo, da empresa, e aí o cara apresentou toda a visão da empresa, tudinho, e pô, eu nunca fui um cara que era apaixonado por números e tudo mais, sempre engenheiro gostava e tudo mais, mas sempre gostava muito mais de uma visão, assim, específica do empreendedor. Esse cara falou, pô, me conquistou, assim, falando, ouvindo tudinho e tal, e aí depois entrou nos números, beleza, segue o baile. Aí tava com outro analista, aí ele falou assim, pô, cara, chatão aquela primeira parte. Eu fiquei assim, pô, foi a parte que eu mais gostei do negócio, que é o Rony, é o contrário também. Quando começa a falar de blobs, account abstraction, de camada base, chapela, o que for, ele desenrola aí, dá até um sorriso, quando alguém faz esse tipo de pergunta técnica, surge um sorriso no rosto do Rony, né? Boa. Bom, mas depois de falarmos aqui bastante sobre o futuro do mercado cripto, baseado aqui, obviamente, como eu disse, né, ideias boas geradas do zero são muito custosas, a gente rouba e dá pitaco ainda nos outros, muito melhor. Mas queria pegar de você aí, qual é a mineração da semana, né? Que conteúdo aí você indica para o nosso ouvinte? Se quiser deixar um jabá também. Fica à vontade. É a hora do jabá já? Então, beleza. Vou aproveitar aqui que, diferente da última vez, agora eu estou tentando compilar mais as minhas participações em ambientes terceiros nas minhas redes pessoais. Então, eu me dei conta disso, que eu estava tendo tudo muito disperso e eu mesmo não estava conseguindo lembrar ou achar as coisas nas quais eu participava, seja Spaces ou lá, enfim, esse próprio podcast aqui.
Então, minhas redes sociais, eu acabo sendo bastante ativo no Twitter, falando especificamente de cripto. Estou passando a ser um pouco mais ativo agora, mas só para quem curtir um pouquinho, de ver um pouquinho ali de vida pessoal. Vou dar o corte aqui e falar o convite ao vivo de que vocês vão ver André Franco treinando CrossFit comigo lá no Instagram, @Eric com CH. Então... O cara me entregando, já assumindo compromisso para mim aqui ao vivo. Já assumi, não tem como voltar mais. Mas Instagram eu tenho um lado um pouco mais pessoal ali, só que eu acabo dando umas pinceladas em cripto também, muito parte de notícia. Twitter, full cripto e partes nerd ali, então quem gostar de um conteúdo de humor questionável, um pouquinho nerd do lado de anime e cripto, pô, meu Twitter é sua casa. Então, jabá feito, Eric com CH em todas as redes, estou sempre falando de cripto. Meu YouTube também, eu estou subindo os cortes, então provavelmente subirei cortes daqui no meu YouTube. Feito o jabá de mineração, a gente acabou mencionando vários temas diferentes aqui. Como eu fui uma das pessoas que entrou ativamente em cripto, eu entrei investindo, né, pelo lado especulativo, mas eu fiquei pelo lado do entretenimento, né, puxando especulação, entretenimento e necessidade. Espero não ter que ficar pela necessidade. Do lado do entretenimento, eu estou muito voltado para a tese de jogos. Eu gosto bastante. Um dos ecossistemas que eu tenho estudado agora, por acaso fiz um space só sobre ele semana passada, é o ecossistema da Treasure, que fica lá na Arbitrum. Eles estão com a ideia de se tornar uma Nintendo descentralizada, né? Apesar de eu preferir uma... Eles falam isso, né? Queremos ser uma Nintendo de jogos indie descentralizada, mas para mim faz muito mais sentido uma comparação com a própria Steam. Eu recomendo um podcast, eu estava mexendo no celular aqui, com o Karel Vuong, que é um dos co-founders da Treasure. É o podcast dele na Web3 Academy, falando um pouco da criação e das opiniões dele antes de migrar ali. Tem toda a história, enfim. Vejam lá, é uma história interessante do motivo do que levou eles para Arbitrum. E fica a sugestão aí de estudo em cima do ecossistema também da Treasure, porque o token deles é uma das minhas apostinhas aí também, que é a Magic. Gosto da ideia. Então acho que é isso aí. Tem até diquinha, pô. Tem até diquinha, você viu, já soltou uma diquinha boa, né? Diquinha de estudo, pelo amor de Deus. Não, aqui a gente gosta de diquinhas actionables que a gente pode comprar e culpar alguém que se esse negócio não der certo e dizer que a gente que sabia disso já se o negócio der certo. Depois, se pode cobrar lá. Caiu 10%, você tá lá cobrando o cara. E aí, amigão, não vai subir não? Você falou que ia subir esse negócio aqui. Não, nunca falei que ia subir. Uai, mandou comprar. eu compro... Aí você consegue entrar em layers de risco ali, né? Porque ela é a moeda... É como se fosse a moeda da Steam, tá? Suponha que a Treasure ali seja Steam e você tem a moeda da Steam. Eu tenho uma tese por trás, né? Cara, se você tivesse uma moeda... Eu vou ser rápido, juro. Se tivesse uma moeda da Steam, faria sentido você investir nela no começo da Steam, certo? Visando valorização. Hoje não, porque a Steam não tem como crescer muito mais do que já cresceu. Então a pessoa compraria aquela moeda porque quer usar. Então o outro nível de risco que você passa é justamente os ativos com os quais você pode comprar usando essa moeda. Então, enfim, eu vou fazer um substack sobre o último personagem que eu comprei num joguinho lá e explicando os motivos, usando justamente a moeda Magic. E ali eu vejo que tem um alpha, um delta um pouquinho maior. Tô indo muito longe. Gosto de jogos, gente. Gosto de jogos. Beleza. Vou começar a streamar na Twitch joguinho também. Haja tempo, né? Cara, final de semana. Final de semana, entendi. Maravilha. O pessoal adora aqui. O Rony adora passar final de semana estudando Account Abstraction também. Bom, obrigado, Eric, por ter aceito o convite. Obrigado aí pela discussão. Muito bom esse papo. Obrigado, Rony, aí você direto de BH. E também o Luca Benedetti aqui do meu lado esquerdo, que continua sendo flamenguista, torcendo aí na maior torcida do mundo, tudo mais que ele falou. Obrigado você também aqui, que ficou até o final. Não esquece de dar o joinha aqui nesse vídeo e também de seguir o canal do Mercado Bitcoin. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo Francamente Cripto. Até lá, pessoal.